André Dalmas, ele atua na área do direito, ele frequenta os céus desde a sua adolescência, ele faz parte do departamento de escolas e cursos, que, aliás, ele tem um encontro conosco do Fundamental 2. Aqueles que não participam do curso já podem também fazer suas inscrições. Tem um curso preparativo para a doutrina espírita. É só entrar no site do CELS que lá vocês encontram as instruções. E o André também é palestrante da nossa casa e em outras casas também. E o tema desta manhã, até eu fiquei meio na dúvida aqui, não sei se teve um problema de pontuação ou não. Está escrito assim: a felicidade não é desse mundo. Ou será? A felicidade não é desse mundo? Será que o André consegue nos esclarecer? Obrigado, Milton. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus inunde os nossos corações nesta manhã. Como disse o Milton, o tema é esse: a felicidade não é deste mundo. Já vamos responder logo de cara. Isto é uma afirmativa, não minha, mas da doutrina espírita. Quando nós abrimos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 20, está escrito: a felicidade não é deste mundo. O homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Diz aqui, meus amigos, que o homem ele pode ter uma semana, alguns meses, um ano de alegrias e felicidades, mas o resto é de amarguras e decepções. E o Evangelho fala que ele está se referindo aos venturosos da terra, aqueles que estão invejados pela multidão. Meu Deus. Então, a felicidade não é deste mundo. Que felicidade é essa? Não é deste mundo. É a felicidade com o Cristo, que é diferente da felicidade do homem. E aí a gente retorna no início do capítulo, no seu item 3, que é o início dos comentários do Espírito da Verdade. O item 1 e o 2, eles são passagens bíblicas. E o item 3 são os comentários. E iniciam assim: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete a nós. Só na vida futura. Que felicidade é essa, então, com o Cristo? Será que ela é verdadeira para nós? Ou, como diz o subtítulo, ou ela é uma utopia? Que felicidade é essa? A felicidade com o Cristo está aqui em João, no capítulo 16, versículo 33. Deem uma olhada depois. Diz assim: eu vos referi essas coisas para que tenham a paz em mim. No mundo, haveis de ter aflições. Coragem. Eu venci o mundo. Portanto, meus amigos, a felicidade com o Cristo é aquela que nos leva à paz. A felicidade deste mundo é difícil, porque nós teremos aflições. Ele avisou: tribulações, preocupações, problemas, aflições do mundo. Sim, mas com Ele teremos paz. Então, o que significa isso? Significa que quando nós
perdoamos verdadeiramente, nós temos paz, somos felizes. Quando a gente ama verdadeiramente, nós temos paz. E temos aí um fragmento de felicidade. Quando nós praticamos a caridade, fazemos o bem, sem esperar nada em troca, nós temos paz de consciência. Mas ainda assim, diz o item 3, as compensações só virão no futuro. Então, o primeiro aspecto é esse. Lembrarmos que o eixo da doutrina do Cristo é a certeza na vida futura. E o segundo ponto é entender que a felicidade, ela não é um produto pronto e acabado. Ela deverá ser construída. Construída diariamente. E eu serei feliz? Seremos relativamente felizes. Mas felizes por completo, só na vida futura. E aí eu fiquei pensando, Milton, nossa, mas isso parece abstrato, né? Eu queria um exemplo. E eu achei um exemplo tão extraordinário. Eu falei, eu preciso ler isso para vocês. Quem ainda não leu o livro Nosso Lar, recomendo. Quem já leu, façam o que eu fiz essa semana. Releiam os 2 últimos capítulos. E aí nós vamos entender isso. O que é a felicidade do homem e o que é a felicidade com o Cristo. Resumidamente, ele desencarna e chega em nosso lar como necessitado. É amparado, é cuidado, e assim que ele se recupera, ele vai trabalhar como voluntário. Vai para as câmaras de retificação e vai lá ajudar os necessitados que chegam. Ele trabalha 1 ano. 1 ano se dedicando e trabalhando. Ele estava feliz com isso? Estava. Mas ainda não era a felicidade completa. E ele só percebeu depois. Ele trabalha 1 ano. E ele tinha um desejo ardente que o consumia. Qual era esse desejo? Ele queria retornar ao planeta Terra e visitar a família que tinha ficado para trás. A viúva, os filhos. O desejo de rever a família. Um desejo justo. Ele havia pedido e havia sido negado. Mas após 1 ano de trabalho, Clarencio, que é o ministro de Nosso Lar, chega para ele e fala, André, você tem agora, depois de 1 ano de trabalho, notem o detalhe, como que a felicidade, né, é construída. Você tem 1 semana, passe livre de 1 semana, para você retornar e visitar os seus familiares. O que aconteceu com ele? Pulos de alegria. Ele estava feliz? Estava, mas era uma felicidade relativa. E ele não tinha percebido ainda. Vocês verão. Pulos de alegria, emoção e lágrimas escorrendo. Aí ele se prepara e vai. E aí quando ele chega lá, ele se depara com um quadro que destruiu ele por dentro. A sua ex-mulher havia contraído um novo matrimônio. E o novo marido, né, estava lá acamado com um quadro de pneumonia, cada vez pior, poderia vir até desencarnar. Quando ele se depara com o quadro, ele se revolta. Ué, mas ele não estava feliz? Que felicidade era essa? Felicidade humana. E aí ele se depara com aquele quadro e desaba. Se arruína por dentro. E ele diz categoricamente no capítulo que ele teve ímpetos de ter raiva daquele homem. Só que ele diz, eu já não era mais o mesmo homem. A vida estava exigindo dele uma nova postura. E ele teve que escolher
Eu vou agir como um homem velho, pensando na minha posse, da minha família, com inveja e raiva deste que tomou o meu lugar? Ou eu vou agir como um novo homem depois de um ano? E aí ele começa, né, a matutar sobre isso. Mas nesse primeiro dia ele está acabado, arrasado, abatido. Dia seguinte, Clarencio volta para visitá-lo. Como estão as coisas? E aí aquele quadro, o André abatidíssimo. E aí Clarencio fala assim: que excelente oportunidade. Aí, André, que excelente oportunidade de testemunho. Testemunho do quê, gente? Do que ele havia absorvido em um ano de trabalho de caridade. Testemunho, André. O que Jesus ensinou de amar o próximo ainda vale para todos. E vai embora. E aí André fica ali, aí começa a meditar naquilo. Realmente, eu já não sou mais aquele homem de antes. Eu preciso agir diferente. E aí é lindo, gente, ele lembrando os exemplos que ele teve de Clarencio, de Lísias, da mãe de Lísias, todos os amigos com quem ele conviveu aquele um ano inteiro, os trabalhos que ele fez. Puxa vida. Então ele começa a se dedicar ao casal e durante uma semana ele vai ajudando o casal, ajudando aquele senhor que estava ali a se recuperar, como de fato se recuperam. E aí eu quero ler para vocês o seguinte. Quando ele diz, já não era eu o mesmo homem de outros tempos, ele passa uma semana ali trabalhando, dando testemunho do que ele havia aprendido. Ao término, ele diz que ele havia escolhido a felicidade. É uma escolha. Ele escolheu agir de acordo com as diretrizes do Cristo. É preciso tomar iniciativa e decidir o que nós queremos. E escolher o melhor. Diante do mal e do bem, o que eu escolho, ele escolhe isso. E aí ele é ajudado, e nesta semana inteira ele consegue colaborar com o casal. Muito bem, eu não estou contando detalhes porque vocês vão reler depois, ou ler a primeira vez. Só que isso daqui eu preciso ler. Ao final daquela semana ele diz assim: pela primeira vez eu experimentava grande alegria na alma. Pela primeira vez. Profundo alento e belas esperanças revigoravam o meu ser. Eu reconhecia, eu mesmo, que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Então, voltando ao início, quando a gente lê no Evangelho que as compensações que o Cristo promete estão no futuro, é isso. Depois de um ano de trabalho, ele já se sentia feliz. Mas ele não tinha percebido ainda o que era a felicidade com o Cristo. Só quando ele se dedica por uma semana, lá no final, dando testemunho do que ele aprendeu, é que ele fala que ele realmente está feliz. E essa felicidade ele traduz dessa maneira: eu reconhecia em mim que laços de inferioridade haviam se rompido para sempre. Meus amigos, isso é decorrência da educação do Espírito. Isso é resultado da evangelização. Então, quando ele achava lá no início, quando Clarencio deu a notícia para ele, você vai visitar a família, ele pulou de alegria, era uma alegria de homem, alegria da terra. Vou ver minha família,
Minha mulher, meus filhos, chega lá, ninguém pensava nele. Só uma filha. Percebe? Então a verdadeira felicidade, ela vem lá com a evangelização do ser. E ele vai absorvendo tudo aquilo, vai se educando para agir na vida da melhor maneira. E escolher o melhor na vida. Daí porque o lema dessa casa é educar-se para educar os nossos filhos, sobrinhos, netos. Esta educação do Cristo não é a educação formal. Não estamos falando de matemática, física, química, biologia, história. Estamos falando da educação do Espírito para a eternidade. Valores, princípios, ética. Então, a educação com Cristo é espiritualização. Vejam este exemplo do André que eu trouxe. Ele havia passado um ano trabalhando e ele estava, na verdade, se reeducando, porque na espiritualidade ele adquiriu novos conceitos da vida, novas concepções. E aí, quando ele se depara com aquele quadro lá na frente, ele olha para todo aquele aprendizado e fala: agora é minha hora de testemunhar isso. E eu escolho isso, vou para o desafio. E fez a parte dele. Então, meus amigos, vamos aqui então fazer uma análise. A questão é a educação. Vamos olhar aqui para o nosso Brasil? Vamos? Como é que está a educação no Brasil? Nossa, eu estou falando da educação. Vamos falar da educação formal, tá? A básica. A elementar. Como é que está? Péssima. Mas tá bom. Não sou eu quem diz isso. Deixa eu procurar no PISA. Uma referência, né? Programa lá internacional de avaliação de estudantes. Vou olhar no PISA, o último. Na verdade, desde 2000, desde a primeira edição, qual é a posição do Brasil? Você sabe? Lá embaixo. De 81 países, o Brasil está próximo, lá embaixo. 62 o lugar, 60 e tralalá. Estamos falando de matemática, literatura, ciência. Certo? Pergunto aos senhores. Vamos lá. Fatos. Quem que é o patrono da educação no Brasil? Paulo Freire. Muito bem. Então vamos lá. O comunista marxista Paulo Freire. Ok. Paulo Freire, ele traz como ensinamento para a sociedade brasileira que educar é um ato político. Reparem bem, com Freire, educar é politizar. Qual é o resultado disso? Basta ter olhos para ver. Como é que estão as nossas universidades públicas? Hein? As federais? Hein? Cracolândias, né? Bom, mas reparem a diferença. Com o patrono brasileiro, educar é politizar. E com Jesus? Com Jesus é o que eu acabei de ler. Educar é espiritualizar. Espiritualizar. Criar e cultivar e reforçar valores, princípios, ética, moral cristã. Ou estou errado? É isso. Com Jesus é isso. Mas o que nós temos visto na sociedade, vamos falar do Brasil só, hein? Porque lá fora também está ruim. É isso. Não estamos falando, olha, eu não estou falando aqui de educação, de evangelização.
Porque fiquei imaginando, né, Oitar, se tivesse um PISA espiritual, para a gente avaliar a geração brasileira, como é que está? Hein? Em termos de valores, de princípios, de ética, como que está a geração? Farmando aura, gente. Que é isso? Percebe? Então, assim, nós sim temos valores e princípios cristãos. A sociedade ocidental foi fundada com base nesses alicerces. Princípios e valores cristãos, que resumidamente dizem respeito a quê? A Deus, a Jesus e a família. Por quê? Porque Deus é o poder nos céus. A família é o poder na terra. E Jesus é a ponte entre um e outro. Então vamos fazer um exercício aqui, mental. Se nós fôssemos adversários do Cristo, onde é que eu ia bater? Onde eu ia atacar? Deus, Jesus e família. Este ataque. Certo? O que o Brasil está vivendo hoje? Olhem as gerações, acabei de falar, vejam as universidades federais, vejam as públicas, vejam os problemas que estão aí, crime, corrupção, pedofilia, tatatã, né? Aborto, tudo aí, contra a vida, tudo aí. Certo? É o que está acontecendo. Ataques às religiões, ataques a Deus, ataques aos cristãos. Tem cristão perseguido no Brasil hoje? Vocês estão me dizendo que existe perseguição aos cristãos no Brasil em 2026? É isso mesmo? Sabe por quê? Porque a educação formal falhou e a educação espiritual, a evangelização, não está vindo na maioria. Então eu pergunto, pode um indivíduo ou uma sociedade que não cultiva valores ser feliz? Pode um indivíduo que não tem valores ser feliz? Não. Mas a sociedade brasileira está vivendo isso hoje. Olhem aí para fora e vejam as insanidades. Quantos exemplos existem? Milhares. A gente abre a rede social, a gente vê milhares. Então a gente vê, por exemplo, eu vi essa semana aí, esses dias, o novo show da Xuxa. A mulher aparece com uma micro roupa, que eu tenho certeza que ninguém aqui aceitaria a própria filha aparecer no almoço de domingo, na família, com aquela micro roupa. As pessoas aplaudindo. Aplaudindo, cara. Mesma coisa com o show da Anitta. Então a sociedade brasileira, na maioria, não educa e não evangeliza. A minoria sim, a minoria somos nós aqui, ó, que estamos buscando isso. Mas a grande massa lá fora não. A grande massa lá fora não. Então a gente vê aberrações. A gente vê jovens dizendo que são Therians. Já viram isso? Sabe o que é isso? Eu sou Therian. Eu me identifico com uma garça. Eu me identifico com um gambá.
Eu me identifico com uma árvore, sei lá. Entendem? Drogas, bets. As bets estão aí destruindo famílias, endividando o mundo, destruindo. E você liga a televisão, é uma enxurrada de propaganda. Como pode ser feliz uma sociedade dessa? Uma sociedade que está buscando esta felicidade. A felicidade do mundo é efêmera, temporária, não é duradoura com o Cristo. Essa é a diferença. Agora vamos na raiz do problema que está acontecendo no Brasil hoje. Eu falei sobre isso aqui na minha palestra de outubro do ano passado. Eu repito aqui, não acreditem em mim, façam pesquisa. Vejam lá, a fundação do Foro de São Paulo. Qual o objetivo? Você sabe o objetivo? A comunização de toda a América Latina. Resgatar o que faliu no leste europeu. Então vamos importar e trazer para cá. O resultado é esse, a comunização do Brasil. E qual é o problema? Já falei, falo de novo. E hoje eu vou provar. É anticristão. André, mas eu curto, eu gosto de ser socialista e comunista. Ok, bem. Mas saiba e busque as informações e saiba qual é a raiz disso. E entenda por uma vez por todas. O comunismo tem por bandeira atacar o quê? De novo. E a família. Deus, Jesus e a família são o alvo do comunismo. E o Brasil passa hoje por um processo largo de sua comunização. O nosso STF fez uma parceria com a Suprema Corte da China. Foi beber na fonte contaminada. O que vai vir lá de cima, então? Já sabem. Perseguição aos cristãos. Não estamos brincando, gente. Isso é recente. Ministério Público não tem trabalho? Não tem trabalho. Aí ele viu lá que aquele mega empresário Thales Gomes, dentro da sua empresa, que emprega milhares, ele, que é católico, permite que um grupo evangélico se reúna e faça orações dentro da sua empresa. Aplausos. Aplausos. O que aconteceu? Você sabe? O Ministério Público meteu uma ação contra a empresa dele. Falo de novo. O Ministério Público meteu uma ação na empresa do Thales Gomes porque ele permite que dentro da igreja, da empresa dele, as pessoas se reúnam para orar. Cláudia Leite mudou um verso de uma música. A rainha de Iemanjá, ela trocou por meu rei, ou meu rei, Yeshua. Yeshua no hebraico é Jesus. O que aconteceu com ela? O Ministério Público não tem trabalho, foi lá, meteu uma ação de 2 milhões na cara dela. Isso não é perseguição contra cristãos? Chama-se cristofobia. Estamos no auge da cristofobia. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Está faltando evangelizar com o Cristo. Está faltando buscar o Cristo. Então, diante de ataque que não para, qual é a nossa postura? Qual é a nossa postura? Qual deve ser a nossa postura? Reafirmar os valores cristãos. Diante do mal, aplicar o bem. Diante dos ataques, reagir. Não é silenciar, não. Exemplo. Esses dias aí, ó, podem ver na internet. Está lá uma missa, 200 pessoas na missa. O que aconteceu?
O sujeito vai lá, se aproxima do altar, se abaixa, tira as calças, defeca. E aí? Filmaram, tá na internet. Os cristãos ficaram olhando. André, mas o cristão é pacifista. Não. Alto lá. A conspurcação de um ambiente religioso, seja qual for, pode ser admitido pelo cristão? Então, metaforicamente falando, isso é um exemplo para nós. Diante de todo o mal que nós estamos vendo aí, vou abrir um parênteses que eu lembrei aqui, ó. Olha, veja o exemplo da romantização do caso da Susanne Richthofen e da Elisa Matsunaga. Os documentários. Estão romantizando essas duas, meu Deus. E aí, de acordo com a formação de Paulo Freire, não forma pensadores, forma militantes. E aí, nesta semana, surgiu aí uma militante, numa universidade lá no Ceará, apresentou a seguinte tese: antes Elise do que Elisa. TCC. Então, ela sugerindo, se você tem problemas com seu marido em casa, pode matar e esquartejar, do que você ser morta. Pode procurar aí na internet, está aí. TCC. É isso que está formando. Então, qual é a nossa postura diante disso? É silenciar? Não. É denunciar, é falar. Caso contrário, estaríamos fazendo como aqueles cristãos dentro da igreja, ficar olhando o sujeito lá no altar, fazendo toda aquela lambança, aquela sujeira. Cristo entrou no templo e expulsou os vendilhões. Aquele cidadão deveria ter sido expulso. Ponto. Se alguém chegar a entrar aqui, ver que fizer isso, eu vou ser o primeiro, vou tirar o cara na mão. Mas é pacifismo. Bem, mas não significa baixar a cabeça para o mal. A omissão também é um pecado, usando a terminologia católica. A omissão também é um mal. Então o mal avança e a gente fica calado. Não. Então eu volto a dizer, está havendo um problema de cristofobia gigantesco. Esse processo de comunização, ele tem por raiz isso daqui, ó. Vou ler para vocês. Olha o poema. Assim o céu eu perdi. Eu sei disso muito bem. Minha alma, outrora fiel a Deus, foi marcada para o inferno. Com desprezo eu lanço meu desafio aos mundos elevados. As canções que tocam no violino são hinos de triunfo do mal. Vê como o sangue escorre da lâmina cravada no coração. O violino sangra comigo, unidos na mesma maldição. O inferno me deu o arco, o diabo ensinou-me a tocar. Com notas febris e selvagens, eu sei os homens conduzir. Até o coração estar enfeitiçado, até os sentidos cambalearem, com Satanás fiz meu pacto. Gostaram? Não, né? Quem escreveu isso? Vocês sabem? Karl Marx. A inspiração dele. A inspiração de Marx, que repercutiu no mundo inteiro com o avanço do comunismo, matando milhões de pessoas, tem isso daqui por inspiração. Então, tudo bem. Se quer ser socialista comunista, saiba dessa raiz. Que você está aliado a isso, e isso combate Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus liberta. Não escraviza.
O homem com Jesus, evangelizado com Jesus, ele é livre com responsabilidade, sabendo que o que ele planta, ele colhe. É isso, mas é livre. Jesus livra o homem dos vícios, das más tendências, das más inclinações, dos jogos de azar, da prostituição, das drogas, do aborto, tudo que é mal. E esses movimentos, como, por exemplo, o comunismo, que é dos regimes totalitários, faz o contrário. Escraviza o homem nessas coisas. Por quê? Porque ali ele se perde, fica patinando naquilo ali e esquece Deus, não tem Jesus e não se importa com a família. A nossa base é família e Deus na nossa vida. Como ele diz lá em João, que eu li para vocês no começo. E ele disse, eu sou o caminho, comigo vocês têm paz. Certo? Comigo vocês têm paz. Então que a gente possa semear na nossa família, com os nossos filhos, a nova geração, sejam filhos, sobrinhos ou netos, esses valores, reforçar, endossar, cultivar esses valores, as máximas cristãs. E eu vou dar, para encerrar, vou dar o meu exemplo aqui. Eu, quando tinha lá, acho que meus 10, 12 anos, eu entrei por essa porta aqui, ó, de mãos dadas com meu pai. Meu pai me trouxe para cá. A vida passou. 30 de março de 2019. O último abraço que ele me deu. Meu aniversário. Ele já estava meio inconsciente. Fui visitá-lo, ele já estava alguns meses internado, fui visitá-lo. Ficamos ali conversando. E por conta da confusão mental dele, né, eu nem podia exigir que ele lembrasse do meu aniversário. E a gente estava conversando, de repente ele fez assim. Meu aniversário. E ele me abraçou. Você consegue imaginar aquele abraço? Impregnado de amor. E o meu abraço para ele, de gratidão. Porque ele me trouxe aqui. Ele reforçou isso a vida inteira. E hoje eu faço uma releitura daquele abraço. E eu vejo a importância da família. Porque esse tipo de situação, na hora do desencarne dele, porque 12 dias depois ele desencarnou. Na hora do desencarne dele, estávamos todos em família, unidos, serenos, em harmonia e em paz. Assim como ele estava. Ele passou a vida em cima disso. Vejam a importância. Quando ele me trouxe aqui, mal ele sabia que essa doutrina ia me pegar no colo no dia que ele partiu. A força da doutrina consoladora está aí. E essa força a gente só consegue na nossa família, com Deus e com Jesus, não com o resto. Que fique a meditação para todos. Muito obrigado e feliz Dia dos Pais. Os nossos agradecimentos ao André, que nos trouxe tanto material para nos refletirmos durante a semana, durante os próximos dias. E agora nós já estamos com as crianças aqui, mas antes, quem chegou um pouco mais tarde, os passes já foram aplicados nos pais. E quem não aplicou, pode se dirigir àquela salinha que será ministrado o passe, tá bom? Então vamos aguardar as crianças aqui, que estarão trazendo aos pais a homenagem do Digi.
enquanto as crianças se preparam para a homenagem aos pais, nós também vamos aqui nos tranquilizando e lembrando que no final da apresentação nós estaremos fazendo uma prece de encerramento, tá bom? José, acho que alguns já conhecem, porque a gente. Não sei se todo mundo me ouviu, quer que eu repita? Então a gente só vai cantar uma música e celebrar aí o Dia dos Pais e agradecer vocês, tá bom?
Isso aí. Eles ensaiaram com muito carinho para vocês, né? A gente quer que vocês aproveitem muito o dia de amanhã. Desejar aí, em nome dos céus, um feliz Dia dos Pais para todos. E vamos encerrar fazendo a nossa prece, tá bom? Então vamos assim. Fechar os nossos olhos. Sentir a presença dos amigos da espiritualidade, que estão sempre conosco. E não só eles, mas os nossos familiares, aqueles que já estão na pátria espiritual e que muitas vezes, nessas datas especiais, vêm nos visitar, nos abraçar, matar a saudade e trazer as vibrações de luz que são tão especiais e importantes para que a gente consiga cumprir a nossa missão. Agradecer ao Pai de todos nós, a Deus, pela oportunidade da vida, pelo conhecimento da doutrina espírita. Agradecer os nossos pais nessa encarnação, por terem nos aceitado e darem a oportunidade de termos mais uma jornada aqui. E agradecer também a Deus pela oportunidade de sermos pais e de poder passar todos os ensinamentos que nós recebemos. Fiquem conosco e que amanhã possa ser um dia muito especial. Que assim seja, graças a Deus. Feliz Dia dos Pais para todos. Bom dia.